Depois do anúncio da taxação de 50% sobre os produtos brasileiros por Donald Trump, para o Bolsonaro hoje, tá mais seguro para ele estar na cadeia do que estar solto. Vou explicar por quê. Porque foi a família Bolsonaro e os bolsonaristas que incentivaram o governo americano a taxar o Brasil, dizendo que o julgamento do Bozo está sendo feito de forma errada. Olha aí, gente, Bolsonaro que está tendo todas as chances de se defender, todas as instâncias. Você não está vendo Bolsonaro ser levado em prisão coercitiva, você não está vendo Bolsonaro ser exposto na mídia, como fizeram com Lula, não. Bolsonaro está tendo direito, como todo cidadão, a se defender em todas as instâncias. Mesmo assim, eles não estão satisfeitos e ficaram insuflando o governo americano, espalhando fake news sobre o julgamento do Bolsonaro. E o que é que aconteceu? Incentivaram, principalmente o filho do mequetrefe, o Eduardo Bolsonaro, incentivaram a taxar os produtos brasileiros. E eles não param por aí, eles querem sanção, Eles querem a fome, a miséria e a desgraça no Brasil. Isso é um exemplo, gente, de que Bolsonaro não é aliado de ninguém. O Bolsonaro e os bolsonaristas não são aliados de ninguém. Eles são capazes de pisar na cabeça de qualquer um para poder voltar ao poder e para poder defender os deles. Hoje, quem está mais sendo prejudicado pela taxação de Donald Trump é o agro e a indústria. Pasmem, o agro rico e a indústria rica, que sua maior parte são bolsonaristas, hoje estão sendo traídos, estão sendo jogados na sarjeta para defender Bolsonaro. Espero que o agro bolsonarista, assim como a indústria bolsonarista, aprenda de vez que Bolsonaro não defende ninguém, não é por ninguém. Bolsonaro é por ele e pelos filhos dele. E só, entendeu? Quem defende Bolsonaro hoje está colocando o próprio pescoço na guilhotina. Porque Bolsonaro, na hora de se defender, ele coloca o pescoço dos outros na guilhotina para salvar o dele. Hoje, quem está sendo comprometido pela taxação de Trump é o agro e a indústria bolsonarista. Entendeu? Ser aliado de Bolsonaro é tudo, menos estar com ele. Ele é um traíra, assim como o filho dele é um traíra, um lesa-pátria, tá? Não tá nem aí pro povo brasileiro, não tá nem aí para nada do Brasil. Eles querem se defender e para isso eles vão colocar o pescoço de cada brasileiro na guilhotina para escapar o deles, tá? Mas não se preocupe não, porque nós temos um presidente aliado do povo, um presidente que realmente é patriota e não patriota chopi, como os bolsonaristas. Lula já disse, vamos taxar também os produtos americanos. Até porque os Estados Unidos precisam mais do Brasil hoje do que o Brasil precisa dos Estados Unidos. Você sabia disso? Nós compramos menos produto deles do que eles compram da gente. Então, para eles é que vai ficar mais caro. E nós temos a China, nós temos os BRICS. A China já disse, não se preocupe, deixa taxar. A taxação dos produtos da China no Brasil é zero. Enquanto o Trump taxa em 50%, a China zero. Então, gente, vamos vender a soja, o café, vamos vender nossos produtos para a China e para os BRICS. E deixar o Trump com sua mania, sua megalomania de achar que ainda é dono do mundo. Megalomaníaco que está cercado de bolsonarista, ou seja, até o pescoço de Trump está na guilhotina. O ditador Donald Trump ter dado chilique a favor de Jair golpista Bolsonaro é a melhor notícia do ano para Lula. Ao defender um Bolsonaro prestes a ser condenado a algumas décadas de prisão, pelas merdas que fez, o presidente que ameaça o mundo deu a Lula a faca e o queijo. Só demonstra que o nosso presidente Lula está do lado certo. Ao contrário dessa gente que provou que não respeitam nada e ninguém. Tudo que vem dessa direita é estrume puro.
não fazem nada favorável ao povo. Muito pelo contrário. Só sabem causar dificuldades e espalhar o pânico moral. Ele quebrará o Brasil. Definitivamente, Bolsonaro é golpista e Trump ditador. O que os Estados Unidos precisam aprender é que o Brasil não é serviçal deles. Os Estados Unidos têm que compreender que todo o país quer crescer. Eu quero que o Trump cuide dos Estados Unidos para os americanos. Eu quero que os americanos melhorem de vida. Eu quero que os americanos vivam democraticamente. Só respeito o direito do brasileiro também viver. Do jeito que você gosta do povo americano, eu gosto do povo brasileiro. E na minha vida, quem decide as coisas é o povo. Eu sou brasileiro, gosto do Brasil e não desisto nunca. Agora que a família percebeu que deu um tiro no pé, que antes estavam se vangloriando de vamos conseguir sanções para o Brasil, conseguimos sanções, e viram que as sanções prejudicou, na verdade, o povo e o empresariado. Não prejudica em nada Alexandre de Moraes, não prejudica em nada o Lula, pelo contrário, parece que já deram para ele até já a presidência em 2026, porque as pessoas não são bobas. Então quando eles viram o tiro no pé, agora eles estão querendo dizer que não disseram, agora eles estão querendo dizer que não são os causadores, que o causador é o Lula porque nunca negociou. Tem alguém conspirando lá fora e eles dizem que o culpado é o Lula. Mas nós temos os vídeos aqui e vamos mostrar para vocês novamente o que foi durante a semana, para que fique bem claro que eles são os causadores desse caos no nosso país. E agora não adianta dar para trás não. Assume o que fez. Sejam homens. É difícil pedir isso para vocês porque vocês são moleques. Vocês são moleques. Vocês não perceberam ainda. Vocês estão brincando de ser presidente, de ser senador, de ser deputado, de ser vereador. Vocês não levam a sério. Vocês não levam a sério. Vocês são moleques. Lula quer taxar os super ricos para que o povão pague menos impostos. Enquanto isso, o Bolsonaro quer taxar o Brasil. Essa é a diferença entre um chefe de Estado que pensa no seu povo e dois vira-latas burros. Viram a entrevista do Lula hoje, que ele deu uma resposta ao Trump? Ele falou que o Brasil precisa ser respeitado, que o Brasil respeita os Estados Unidos. Há uma longa tradição das relações comerciais diplomáticas. E vejam o que ele falou a respeito dos responsáveis pelo tarifaço. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Isso aí. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump. Exatamente. Que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E nos autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. Vai pro Chilindró. Falando de quem? Do pai do Dudu Bananinha, que ficou fazendo vídeos dizendo que sim, que ele tinha solicitado ao governo dos Estados Unidos, ao Laranjão, que taxasse o Brasil. Isso é um caso claro de lesa pátria. Interessante que é um deputado federal, fugiu do Brasil, mas um deputado federal licenciado, que nunca fez nada para o Brasil, tá lá lambendo botas e conspirando contra o Brasil. Vou dizer mais. Ouvi hoje da jornalista Mônica Bergamo que esta armação toda, o Trump fazendo esse tarifaço e começando falando da justiça brasileira e que o Bolsonaro está sendo caçado, ou seja, uma caça às bruxas, talvez eles estejam preparando um pedido de asilo político pro réu nos Estados Unidos. Bolsonaro pode ser que tente fugir para os Estados Unidos. Gostam tanto do Bolsonaro lá, mas não vão levar. Nós vamos ficar com ele aqui bem presinho, atrás das grades, na papuda. Vocês não acham que é o melhor lugar para ele ficar? É o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisam do mundo. O Laranjão deu trabalho para o nosso presidente, hein? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um pronunciamento em cadeia nacional para rebater o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a decisão imposta pelo norte-americano de taxar os produtos brasileiros em 50%.